nossa mente e começar os trabalhos para a gente ir mudando o nosso interior. Então, o Espírito da Verdade, nós que estudamos a doutrina espírita, já sabemos que essa mensagem é de Jesus. E tem mais outras também, que são ele. E Jesus, ele chegou perto da Terra, o primeiro momento que ele veio na Terra, ele pegou a poeira dos universos e formou então a Terra. Foi a primeira vez que ele teve contato com a Terra. Segundo contato que ele veio perto da Terra foi quando a Lua saiu da Terra e foi para a Lua. E em 2026 agora, segundo os espíritos, estão colocados que ele veio fazer uma visita para nós. Né? Então a gente vendo o que ele trouxe para nós, diz isso: vinho ensinar a consolar os pobres deserdados, venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas pregas. Quem sofre? Todos nós sofremos. Nessa terra maravilhosa, nós sofremos. Passamos os nossos sofrimentos. E nós então precisamos aprender a usar com essa dor que nós criamos. Então essa mensagem é dirigida aos pobres que vivem excluídos das oportunidades de uma vida mais digna, sem segurança material, que lhes dificulta obter algo melhor. Podemos, todavia, lembrar que existem também os deserdados da família, de trabalho, de escola, de saúde, de efeitos, de estudos, da oportunidade de melhoria social. Então vejam, todos nós sofremos, mas se a gente não aceita essa dor que chegou para nós, essa dor então ela é dobrada, o dobro. Imagine a gente colocando na nossa cabeça: eu estou doente, o que eu faço? Fulano está doente. Nós temos que arregaçar as mangas e trabalhar para a gente sair da situação. Mas eu fico numa cama, não posso. Trabalhar com a mente, fazer prece. Isso nós vamos crescendo, vai afrutando cada vez mais. A gente vai aprendendo. Nós precisamos lembrar também de que a resignação, segundo o Espiritismo, é uma atitude ativa, dinâmica, no sentido de procurar a melhoria em tudo. Então nós vamos sempre enfrentar todas essas situações que chegam. Não foi Jesus, não foi Deus que fazem que a gente sofra. Porque se a gente nascesse lá atrás, o primeiro momento do Espírito que começou, vai trabalhando, vamos aprendendo, mas não, a gente se revolta. Se revolta às vezes com Deus, né? Com Jesus, tudo isso, dizendo assim que Jesus e Deus é culpado. Culpados somos nós que fazemos as nossas cacas em cada momento, então nós temos que estar sempre enfrentando. Então os Espíritos nos colocam. Resignar-se é não sentir vítima, procurando culpado, mas sim buscando as causas da compreensão dessas leis naturais, tentar superá-las, sem revolta, sem desespero, com confiança em Deus acima de tudo. Todos nós também já passamos os nossos pedaços nessa vida. Mas podem analisar quantas vezes nós ficamos na nossa casa, ali, naquele quarto, analisando o nosso sofrimento,
Fala, mas o que eu faço? No outro dia e no mesmo dia surge uma palavra de alguém, uma colocando de Deus, de Jesus, a gente faz, puxa vida, é essa meta que eu tenho que pegar. Então nós estamos sendo sempre ajuda pela espiritualidade. Então todos os seres da Terra estão em curso dessas leis divinas que existem para facilitar o desenvolvimento dos mesmos através dos seus esforços e vencer o obstáculo sem ferir a ninguém, nem a si próprio e sem rebolar-se contra Deus. Então não podemos mais estar culpando Deus, culpando Jesus. Nós é que temos que enfrentar todas as situações que chegar para nós. Nós não estamos agindo sozinhos. Deus sempre nos abre uma porta para que a gente possa sair das situações difíceis que passamos. Então, nós não podemos desanimar nunca, continuando o esforço de produzir o progresso. Se é o dia da comunidade, na certeza de que em qualquer situação continuam sendo filho de Deus em desenvolvimento, caminhando para a perfeição e a felicidade. Nós vamos trabalhando dentro de nós. Não podemos estar de olho nos outros. Nós é que precisamos abrir a nossa mente e começar esse trabalho e acreditar naquilo que os Espíritos nos colocam. Fala sobre Jesus e sobre Deus. Não adianta só enfrentar, não adianta só, quando a gente frequenta uma religião, nós precisamos acreditar nesse Deus. Deus é um só. Deus é daqui, é de outro lugar, tudo assim. E nós é que fechamos essa porta para que a gente não possa aprender e tirar de nós essas coisas negativas que trazemos de reencarnações passadas. Né? Então, por mais difícil seja a dificuldade, ter na mente e no coração a certeza de que são justas, porque a eles os homens fizeram jus. São necessárias porque, sem elas, o desenvolvimento espiritual, intelectual e moral não processariam, são provisórios porque durados somente quando os forem necessários. Nós temos que colocar na nossa cabeça que existem as leis de Deus, para que a gente possa seguir essas leis. Não é só pensando coisas negativas. E depois, negativamente, a gente quer que Deus e Jesus acerte a nossa vida. Então a doutrina espírita abre um quere para que a gente possa mudar as nossas atitudes. Só mudando as nossas atitudes. Não adianta só dizer que eu acredito em Deus e eu acredito em Jesus. Então, a doutrina espírita vai sempre abrindo a nossa cabeça. E bem compreendida, tornam-se estimulantes no desenvolvimento das qualificações divinas que traz o Espírito desde a sua criação. Sempre nós temos Jesus perto de nós. Sempre nós estamos com Deus. Chega da gente só reclamar. Precisamos de trabalho. Os próprios Espíritos nos falam. Deus trabalha e nós. Como é que fica? Então os Espíritos nos colocam. Constituem-se, pois, em um grande tesouro, porque através dela os homens vão se desenvolvendo e se burilando, transformando-se de um ser simples, ignorante, em um espírito puro, resplandecente de amor
e de sabedoria. Sede vós perfeito, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Então, essa doutrina maravilhosa vai abrindo a nossa cabeça e a gente tem que ir passando pelo crivo da razão. E em verdade disso, vós digo, os que carregam seus fardos e assistem o seu irmão. Nós fazemos isso. Nós precisamos sempre trabalhar com a nossa cabeça, procurar ser bom, não crítica. Nós, por exemplo, quantas vezes nós fazemos mal dos outros? Quantas críticas nós já fizemos? É isso que Jesus veio nos ensinar. Precisamos passar pelo crivo da razão. É preciso a gente sair dessas mágoas que nós mesmos criamos por nós. Então, nós precisamos sempre pensando o bem, acreditando nesse Deus maravilhoso que nunca nos deixa. Nós, muitas vezes, sai de perto de Jesus, perto de Deus. Chega disso, gente. Tem que colocar na nossa cabeça que nós precisamos sempre desejar o bem, fazer o bem. É isso que a doutrina espírita, através dos espíritos, nos ensina. Então, meus irmãos, vamos cada vez mais pensar, analisar o que nós fazemos quando nós estamos sozinhos. Nós vamos lembrar os cacas que nós ainda criamos por nós. Essa é a maravilhosa doutrina que vai sempre nos auxiliando. Então, Jesus nos fala dessa mensagem. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos, são meus bens amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Nós estamos aqui sempre provando. A gente que tem que ir aprendendo a sair de dentro de nós e ser outro. É aquilo que os Espíritos nos falam. O homem novo. Homem novo. É tirar isso da gente. Então, meus irmãos, vamos, a partir desse sábado aqui, quando a gente chegar em casa, passar pelo crivo da razão, tudo o que foi falado aqui, e procurar seguir mais isso. Então, mais uma paz, mais uma luz a todos nós. Que assim seja. Sim, seja.